Gente, chegamos ao 10º episódio. Isso é muito especial! E aí, em comemoração, de uma forma espontânea, estamos de verde, em comemoração à nossa identidade, a gente nem tinha percebido. Mas esse episódio 10, a gente, na verdade, para os episódios 10, 20, 30, a gente tinha pensado em fazer coisas diferentes pra gente trazer um pouco mais sobre a gente se apresentar um pouco mais pra vocês, nosso público. Então, pra isso, a gente vai falar o nosso nome e eu vou fazer o começo oficial. Oi, gente, esse daqui é mais um episódio do Despertar em Duas Podcast. Eu sou a Gi. Eu sou a Leti. Então, voltando ao nosso bate-papo. Essa é a ideia. A gente queria, para esse episódio 10, a gente pensou uma forma um pouco mais divertida pra gente se apresentar um pouco mais pra vocês. E esse episódio, como você tá vendo aí no título, ele é um e se, pra gente criar cenários do que seria a nossa vida se a gente tivesse tomado ou não algumas decisões que condiz com o episódio que saiu anteriormente. Então, se você não ouviu, assim que acabar esse, você vai lá e escuta, porque tá muito bom também. E aí, só pra falar da onde surgiu essa ideia do e se mesmo, tem um filme que ele é absolutamente bom, eu não sei se você já assistiu, acho que você já assistiu. Chama Como Seria Ser, no Netflix. Já assistiu? Sim. Caralho, esse filme é muito bom, mano. Eu vou falar a sinopse do filme. Gente, esse filme ele é absolutamente bom. Então, se você não você assiste esse filme depois, tem Netflix. Ele é assim: é uma menina que ela tem relações sexuais com o melhor amigo dela. E aí, depois tem uma formatura. Agora eu não lembro se é a formatura do colégio ou da faculdade. Não lembro agora. Acho que talvez seja do colégio. E ela faz um teste de gravidez. E aí, a partir do momento em que ela faz um teste de gravidez nessa festa de formatura, o filme, ele começa a mostrar duas realidades diferentes. Gente, é genial. Um, se o teste tivesse dado positivo, e o outro, se o teste tivesse dado negativo. Só que esse filme ele é tão genial que chega um momento da vida dela em que, independente da realidade que tá mostrando, ela está vivendo exatamente a mesma coisa no mesmo lugar. Você lembra disso? Eu não lembro. Eu tô Não, tentando lembrar o filme. você vai Eu ter lembro que que é muito bom, reassistir. mas agora eu já não lembro. Você vai ter que reassistir, porque ele é muito bom, esse filme. Tipo, Vou assistir. então, fala um pouco sobre isso, assim. São duas realidades muito diferentes, mas existe, então, uma parada também do destino, sabe? De que aquilo ali ela precisava viver, independente se o teste dela tivesse dado positivo ou negativo, ela ia chegar naquele lugar. Esse filme é genial, gente. Por favor, assistam. Depois que terminar esse episódio, tá bom? Muito obrigada. Mas, então, a ideia é essa. Eu e a Gi, pra gente se apresentar um pouco mais pra vocês, a gente vai trazer uns e se's da nossa vida. A gente vai viajar aqui mesmo, tá, gente? Não é um episódio igual aos outros, de conteúdo e tal, mas vai ser legal, por favor. Até porque aqui a gente vai falar sobre destino. Vai ser legal. Tá, vou começar jogando pra você, então. Tá. Você quer falar um e se seu ou você quer que eu jogue algum seu? Não, pode jogar. Tá bom. Eu pensei em um da Gi, porque eu vivi... Será que a gente começa com uma coisa um pouco mais de idade? De idade? Tipo, seguindo um cronograma da nossa vida? Ou vamos aleatoriamente? Sabe? Tipo, tá. Tá bom. Ó, o primeiro IC da Gi, então, porque eu estava lá nesse momento, eu vivi, e eu vou pra sempre ressaltar isso, porque eu tava no Círculo de Virtudes. Pra quem não sabe, a Gi, ela canta no Círculo de Virtudes, que é um encontro que acontece mensalmente. Depois ela fala mais e faz aí a propaganda dela, mas é genial esse encontro. E a Gi que me apresentou, e a gente estava lá juntas assistindo o Círculo de Virtudes, quando de repente tem uma roda de música. E aí de repente a Gi começou a cantar alto uma das músicas que a gente já escutava, que é do Fê, uma música muito bonita. E aí ela começou a cantar alto. E eu do lado da Giovana, e eu pensava assim, ela tá cantando alto, tá todo mundo olhando pra Giovana. E eu tipo, será que ela tá percebendo isso? Eu achando o máximo. E eu morrendo por dentro, porque conhecendo Giovana, e eu tipo, será que ela tá percebendo? Eu não sei se ela tá percebendo. Só que foi lindo, porque a Giovana canta muito bem. E as pessoas começaram a olhar pra Gi, tipo, caramba, que demais. E aí depois disso, você começou a cantar de fato no Círculo. Aí você entrou pro grupo de músicos do Círculo. E se você nunca tivesse cantado aquele dia alto para as pessoas descobrirem a sua voz? Tipo, quais coisas não teriam acontecido a partir daí, sabe? O que você acha? Primeiro que me dá vontade até de chorar, porque eu lembro desse exato momento. E foi super interessante porque esse círculo especificamente era do tema da coragem. E a gente sempre se conecta ao longo do mês com a virtude.
E aí foi essa coisa de, caramba, eu não sou uma pessoa muito corajosa, eu não sou corajosa. E eu sempre pensava muito sobre isso, assim, né? E ao mesmo tempo, eu tava até conversando com o namorado da minha irmã também, ele sempre falava, nossa, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. E eu falava, gente, corajosa onde? Porque tudo que eu quero fazer eu não faço, eu não consigo fazer, não consigo decidir, não consigo me expressar e tal. E naquele dia eu tava já me conectando muito com isso e eu falei, e se eu cantar agora? Assim, sabe? Porque era uma coisa que eu queria muito naquele momento. E eu pensei, só vou fazer isso, porque tem tudo a ver com essa virtude. E eu lembro claramente do momento. Eu não lembro da minha voz tá alta. Tipo, Eu lembro muito. eu imagino. Tipo, a minha sensação é que eu tava cantando baixo, mas que eu tava cantando, sabe? E aí depois, quando terminou aquele momento, que parecia que era um momento que tava encapsulado, assim. E eu falei, caraca, esse era um dos meus maiores sonhos, estar cantando nesse grupo. Só que, de fato, eu não tava cantando no grupo como banda, mas eu tava cantando ali com eles. E eu já tava muito feliz. Tipo, já tinha saído, meu Deus do céu, o que aconteceu? Quando o Norton veio falar comigo, que é um dos músicos da banda, ele falou... não sei, ele fez até uma brincadeira. Você já tem alguém que te agencia? Eu não sei qual que foi a brincadeira que ele falou. E eu falei, não, e tal. Ele falou, mas você canta em algum lugar? Eu falei, não, mas sempre tive muita vontade, gosto muito, mas sou tímida e tal. E ele falou, o que você acha de você cantar com a gente? E naquele momento eu não acreditava que o meu ato de coragem tinha me colocado no lugar que eu mais sonhei a minha vida inteira, assim. Então foi um momento muito mágico e eu lembro da Lê me filmando e filmando meu sorriso também. Então foi uma imagem que até hoje a gente estava conversando para tentar lembrar desse momento. E, tipo, eu lembro da roupa que eu tava, eu lembro da sensação, eu lembro de tudo, completamente cada detalhe, assim. E se eu não tivesse cantado, eu não teria conhecido boa parte do meu círculo de amigos hoje, assim, próximo. Não teria cantado em todos os outros círculos, porque hoje já, sei lá quantos círculos eu já cantei. Ué, faz um ano já, né? Faz mais de um ano agora que você canta. Porque você começou a cantar no círculo em 2022. 2022. É. Exato. E todo mês. Todo mês lá. Cerimônias de cacau com a Maê também. E outros momentos que a gente tá pra viver agora, mas eu não teria vivido nada disso. E também não teria conhecido o Diego, que é um super amigo meu, que hoje em dia também faço várias coisas com ele. Então, assim, eu não estaria vivendo, acho que, toda a minha vida. Porque boa parte da minha vida é isso hoje em dia, assim. Muito bom. Então, surreal. E aí, só falando, né, para deixar o convite para vocês, o Círculo de Virtudes acontece toda primeira terça do mês. E aí, cada mês a gente trabalha uma virtude diferente. Então, tem um grupo de estudos que a gente estuda a virtude e depois a gente se encontra e aí a gente fala sobre a virtude. E aí, no final, tem a parte da banda. Então, se vocês quiserem, conheçam, porque é um encontro maravilhoso. E eu nunca fui a mesma depois do Círculo de Virtudes. Literalmente, porque para além da música que é divina e que você entra num lugar surreal, as conversas lá são muito edificantes. Sim. Eu lembro que eu e a Lê, a gente saía antes, quando a gente não participava ainda, quando eu não participava, a gente saía com um bloco de notas, fazia stories com várias coisinhas, anotava, mandava áudio pra uma pra outra, falando, nossa, foi genial essa parte, né? Foi muito bom e tal. E hoje em dia já é natural, porque a gente já vai há muito tempo. Mas realmente, assim, eu não sei como seria a minha vida sem isso, porque de fato, metade dela... Como eu falo muito, né? Vocês já sabem, vocês escutam o nosso podcast, eu vou complementar o seu e si. Porque o círculo, para além de você fazer parte do círculo, de você hoje em dia estar conectada com toda essa galera do círculo que são grandes amigos seus hoje, você de fato entrou na Giovana Artista. Porque era engraçado, a gente se conhece há muitos anos e a gente tem muita intimidade, mas eu nunca tinha escutado a sua voz da maneira como eu escuto no círculo. Sim. Eu nunca tinha tido acesso dessa forma, sabe? Então, de fato, foi a sua abertura de meio que cantora, assim mesmo, sabe? No sentido de ali você de fato tá expondo esse seu lado. E isso é muito gostoso, assim. Então, eu lembro que... Não dá, eu sou muito chorona. A gente sabe, toda vez que eu vou no círculo, eu choro, eu fui uma Giovana, eu posto stories falando, você é o amor da minha vida. Toda vez a mesma coisa, mas é que é muito lindo. E como eu, de fato, estava lá nesse dia que você teve a coragem de cantar, e aí eu, no círculo seguinte, você já estava cantando com a banda, então eu pude acompanhar, de fato, essa trajetória, assim. É emocionante ver, sabe? Porque foi um ato de segundos
que abriu uma porta imensa pra você, assim. Nossa, realmente E é um transformou IC minha muito vida bom. no que eu queria, assim, né? No meu maior sim. sonho, assim. É. Muito, Muito bom. muito significativo. Adoro esse IC, muito bom. Quando eu pensei nesse IC, eu falei, eu vou ter que trazer esse IC da Giovana. Ele é ótimo. Massa. E Gostei. tá, agora eu adoro conversar com os bombásticos. E se você não tivesse ido pra Austrália? Não, Como seria a sua vida? Nossa, esse é difícil. Esse é difícil até pensar um pouco, eu acho, sabe? Porque eu acho que, não sei se tem pessoas que fazem intercâmbio e que não muda tanto, mas de fato, pra mim, a Austrália foi um divisor de águas na minha vida. É muito louco pensar isso. Mas vou viajar, assim, na ideia do IC. Antes de eu ir pra Austrália, eu trabalhava com cinema. Né? Então, hoje eu trabalho dentro de uma associação médica, em que eu cuido do departamento de comunicação, mas antes de ir para a Austrália, eu trabalhava com cinema freela. Eu era produtora de casting. Só que não era uma paixão. Tipo, eu fazia faculdade e trabalhava com aquilo para ganhar dinheiro. Tipo, não era uma coisa que eu amava. Eu gostava da área. Mas se eu continuasse na área do cinema, eu gostaria de ser assistente de direção, ou ir pra produção de fato, porque eu acho que é o que mais combinava comigo. Mas o que eu gostava mesmo era assistente de direção. É que quem não conhece muito o set de gravação talvez não entenda nada do que eu tô falando, mas produtora de casting é quem cuida do elenco. Assistente de direção quem fica perto e ajuda o diretor, mas nem é o diretor. Tipo, o set, as funções, elas são esquisitas, porque parece que você falar assistente, parece que a pessoa vai virar. Não, você é assistente de direção, tipo, essa é a sua função, sabe? Aí tem assistente, primeiro assistente, segundo assistente, terceiro assistente. Mas você ser assistente de direção não necessariamente você vai ser um diretor, enfim. Eu tava ali nessa área do cinema, então não sei se às vezes eu teria continuado na área do cinema, ou se eu teria ido para outra área totalmente diferente, se eu seria freela, ou se eu teria começado, por exemplo, a criar conteúdo para a internet freela, igual a Cá, por exemplo. Profissionalmente, assim, eu não consigo pensar. Só que, de fato, com certeza, eu não estaria no emprego que eu tô hoje. Porque eu entrei no emprego que eu tô hoje por conta do inglês. Eu já tinha um pouco de inglês antes de ir pra Austrália, mas o que me levou pra entrevista foi o fato de falarem, tá, essa menina tem inglês, venha. Foi isso que despertou me chamarem pra entrevista e pra vaga, sabe? Então, eu acho que se eu nunca tivesse nem ido pra Austrália, porra, tudo seria diferente, na verdade. Porque, tipo, tá, eu nem sei com o que eu trabalharia, eu não estaria aqui. Talvez eu não morasse sozinha, porque toda essa minha paixão de morar sozinha, essa independência que eu criei, essa maturidade, foi tudo na Austrália. Então, talvez não, porque até era uma fala minha, as minhas amigas de colégio sabem disso. Antes eu sempre morei muito bem com os meus pais de relação, eu sempre tive uma relação muito boa com eles. Então eu falava assim: não, antes de morar sozinha eu quero um carro. E aí, quando eu fui pra Austrália, eu voltei e falei, nem fudendo, o que eu quero morar sozinha. Então, talvez eu tivesse ainda a mentalidade de... talvez eu tivesse com um carro. Talvez eu ainda estivesse morando com os meus pais. E talvez eu tivesse comprado um carro. Sei lá, não sei. Então, não sei. Acho que tem muita coisa, assim, pra pensar. Mas eu acho que o mais maluco é pensar um pouco internamente, sabe? Era isso que eu ia falar. Né? Tipo, eu nem sei, eu não consigo dizer. Eu acho que eu não consigo me enxergar a ponto de dizer o que eu evoluí de fato ou não na Austrália. Mas eu sinto que eu voltei uma pessoa muito diferente de lá e eu não consigo imaginar quem eu seria ainda se eu não tivesse nem ido pra lá, sabe? Sim. Nossa, eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. Que primeiro eu acho que lá foi um lugar que você se viveu muito. A gente falou da solitude, mas eu acho que você se explorou tanto a ponto de você ficar no seu ápice de autenticidade, assim, de você, tanto que você falou quando você voltou, eu sinto falta daquela Letícia, eu sinto falta de várias coisas que eu vivia lá, porque de fato, inclusive, um dos grandes pontos que eu acho foi que lá você viveu uma época de você explorar muito o seu lado de conteúdo, de comunicação. Isso nasceu de uma forma muito maravilhosa e muito espontânea lá, né? Tipo, você fazia as coisas, você acompanhava, compartilhava as coisas. E, inclusive, tenho que dizer isso, que eu ia te dizer semana passada, mas eu falei, nem sabia que eu ia falar nesse episódio, mas agora eu entendi o porquê que eu guardei essa pérola. Eu voltei pra assistir todos os seus vídeos do seu canal. Mentira! E eu amei, simplesmente. Eu achei genial, eu adorei. Inclusive, voltei nos episódios que você convidava os seus amigos pra falar das profissões. E eu achei maravilhoso. Sim. Eu fui assistindo e falei, gente, a Letícia, ela falou que ela se perdeu, mas
ela sempre foi isso aqui. Uhum. E ela continua agora, só que muito mais madura, muito mais, sabe? Com várias coisas, um plus muito a mais, mas assim, foi tão legal assistir. E eu não lembrava, porque a sensação de quando eu tava assistindo, na época que você lançava, eu até via meus comentários, assim, no você YouTube, comenta que em eu comentava em vários. vários. Mas a sensação de assistir hoje, depois de passar tanto tempo e falar, caramba, lá atrás ela tomou essa decisão. E hoje em dia ela continua com essa escolha também, Sim. sabe? Mas o quanto poderia ter sido completamente diferente o caminho que você trilhou na comunicação, por exemplo. Porque Isso é um ponto que me pega um pouco mais pro outro lado. Porque, assim, eu acho que eu cresci no sentido de comunicação e autenticidade na Austrália de uma maneira específica. Só que eu parei o canal na Austrália. Eu fiz, acho que 3 vídeos lá. Não, eu acho que não tem muitos, na verdade. Eu tinha um canal de YouTube antes de ir pra Austrália. E aí eu postava, tipo, essa transição de você começar a virar adulto, fazer faculdade, essas escolhas. E aí, quando eu fui pra Austrália, eu fiz poucos. Eu queria ter feito mais lá. jura, Só que... na minha cabeça você fez vários Não, vlogs e várias coisas. Não, eu fiz alguns. Só que não era... Na verdade, foi o fato de quando eu voltei da Austrália, eu parei. Aí eu nunca mais fiz. Tá, eu acho que é isso. Né? Porque Eu acho lá que eu foi sentia isso. que você ainda tava fazendo Eu acho bastante que sim. coisa. Com a GoPro, você fazia vários conteúdos legais. É verdade, sim. Só que aí quando eu voltei, eu parei. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu já pensei nisso várias vezes. Tipo, o quanto se eu nunca tivesse nem ido pra Austrália, será que eu teria crescido um pouco mais no YouTube nesse sentido? Porque tem uns vídeos meus que tem umas 50 mil visualizações. Sim. Sabe? Então, meio louco. Eu já pensei nisso nesse sentido. Eu, tipo, mano, será? A gente vai agora para um mais básico, que é: e se a gente não tivesse se formado na faculdade que a gente se formou? Então, Tá. Eu acho que se eu não tivesse feito publicidade, eu teria feito psicologia. Então, que aí, óbvio, minha vida também seria totalmente diferente. Nossa, gente, é muito bom pensar nessas coisas, né? Nossa, demais. Mas eu acho que eu teria feito psicologia. Aliás, eu pensei em fazer psicologia quando eu voltei da Austrália. E eu não sei porque os meus pais tinham certeza, porque eu fiz 2 anos de publicidade, tranquei, aí fiquei lá quase 2 anos na Austrália e voltei. E aí eu voltei e terminei a faculdade de PP, né? Só que quando eu voltei, meus pais acharam que eu ia mudar pra psicologia. Será que eu deveria ter escutado eles? Será? Ai, gente, eu tenho uma carinha de psicóloga, né? Ai, não. Mas eu teria feito psicologia, acho. E aí minha vida seria totalmente diferente. E a sua? O que você teria feito? Então, esse é o grande ponto. Acho que talvez a gente tivesse conhecido na sala de psicologia. A gente teria E virado... se a gente não tivesse se conhecido? Como Nossa. seria? E se não tivesse ido naquele aniversário? Ou eu? O podcast não existiria. Ah. Não, amiga, eu acho que a vida teria colocado a gente junto. Então, não é possível. eu acho. Não, eu acho que não, amiga. Porque não tem nenhuma outra... Não tem nenhum outro ponto em comum entre a gente pra gente ter se conhecido além desse. Será que eu só namorei pra te conhecer? Se eu tivesse tomado a decisão de começar o teatro, quem sabe talvez eu teria te conhecido também. Pode ser. É verdade, porque tem algumas pessoas de amigos em comum que fizeram teatro. Talvez a gente teria se conhecido no teatro. Aí. Se você tivesse tomado a decisão. Que até hoje eu tô postergando. Estou esperando a Giovana em alguma turma minha, gente, eu juro por Deus. Mas eu adoro pensar sobre isso. Por exemplo, se eu não tivesse ido pra Austrália, eu teria conhecido o Caio, porque o Caio entrou no teatro, eu estava na Austrália. Só que quando o Caio entrou no teatro, ele estava namorando. Então eu teria conhecido o Caio namorando. E aí, ok, ele poderia ter terminado, enfim, só que hoje ele poderia ser um brotherzão meu. Porque os meus melhores amigos são muito amigos do Caio também. E aí o Caio faz parte dessa panela dos meninos que são os meus melhores amigos. Então talvez o Caio fosse um dos meus melhores amigos e não, de fato, o meu namorado hoje. E a gente não estaria morando juntos. Gente, que loucura. Muitas coisas. Eu adoro pensar essas coisas, gente. Tipo, eu fico num efeito borboleta tão bom. Eu adoro. Mas e aí, voltando pro filme, então. O que será que a gente estaria vivendo independente de qualquer coisa? Nossa. Maluco. Tem uma coisa minha que eu acho que eu teria... Ai, tô até com vontade de chorar.
Né? Que eu acho que eu estaria... Porque, assim, quando você trouxe isso da Austrália, de que você foi e reassistiu os meus vídeos, que eu já pensei muito sobre isso, o que será que teria acontecido com o YouTube se eu tivesse ficado? Porque se eu tivesse ficado, a chance de eu ter continuado com os vídeos do YouTube em alguns formatos específicos seriam muito grandes. Só que, ao mesmo tempo, também, o meu pai tem uma empresa de treinamento corporativo, desenvolvimento pessoal e profissional. Eu estava, naquele momento, desenvolvendo muitas coisas para a empresa do meu pai. E eu fui para a Austrália. Então, eu não sei o que teria acontecido com a empresa do meu pai. Só que hoje rola um movimento interno da família que condiz com esse movimento pré-Austrália. Será Caramba. que um dos meus destinos é viver o que está prestes a acontecer também nesse sentido da empresa familiar, sabe? Interessante. Nossa, gente. Bem interessante Achei pensar, não maravilhoso sei. isso. Eu acho que esse é legal. Será que esse é o meu destino? Eu não sei. Eu queria que a minha vida pudesse ser aquele filme. Pra poder ver. Nossa, eu não consigo dizer o meu. E você? Juro, eu O não, que será? não tenho ideia. Não sei. É. De fato, eu não sei. Mas agora, aproveitando a oportunidade, já que eu não sei, a gente queria jogar a parte 2 desse episódio pra vocês e convidar vocês pra darem alguns ICs pra gente poder responder. Sim. E ver E como é esses que mais vai ser. pessoais nossos mesmo. É. Tipo, você que conhece a gente, então. Você é amiga. Elo Rinaldi, aquelas... Se você escutou, você vai ter que mandar mensagem. Quer dizer, mas se você que conhece a gente, amigas Giovana, amigos Letícia, ou você público, que a gente não é tão amigo assim, mas você aí que tá escutando, que vê a gente falar várias coisas, já pegou algumas coisas de alguns episódios, manda pra gente assim, tipo assim, Gi, e se não tivesse acontecido tal coisa na sua vida? Leti, e se não tivesse acontecido tal coisa na sua vida? E aí a gente vai pensar aqui. Vai ser muito legal descobrir Vai ser massa. e falar. Ai, gostei. Eu adorei esse episódio, gente. Vocês gostaram desse episódio diferentíssimo? Mas aí foi uma forma de vocês conhecerem um pouquinho mais a gente, a nossa história. Ainda que alguma coisa vocês já sabiam, né? Porque eu falo da Austrália todo episódio. Ai, o povo ainda vai aguentar mais. Os mesmos tópicos. Vai falar, ai, não, essa Austrália de novo. Mas, ó, quem foi sabe. Não tem como explicar. Aliás, tem uma amiga minha que... Eu postei alguma coisa esses dias da Austrália que ela também fez. Ela foi pra Austrália depois que eu voltei, ela foi. E ela me respondeu, ela falou assim, amiga, tipo, eu acho que quem já fez o intercâmbio, mas quem principalmente foi para a Austrália, sabe exatamente, sente isso que você tá tentando postar aqui nos stories. Muita gente porque, fala da Austrália, né? gente, é um país... É surreal, assim. E a sensação... Eu tenho uma vontade de entrar num busão e aparecer lá, sabe? Só que não. Tenho quase 2 dias viajando. E se desse? E se desse pra eu pegar um busão e eu ir pra Austrália? Você iria? Todo dia. Nossa Senhora. Mas é muito bom, assim. Então, eu acho que essa... Não tem como não falar, porque não é só o que eu vivi lá. O lugar é muito especial lá, sabe? Sim. É um país... Ai, muito bom. Vamos voltar? Vem comigo? A gente faz um podcast de lá. Você topa, Caíto Periquito? Bom, gente, foi um episódio diferente. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um Beijo. beijo. Ah, peraí. Se você tá aqui ainda, se você já não desistiu desse episódio... Como eu comentei, a gente quer nesses episódios 10, 20, 30, trazer coisas mais pessoais nossas. Então, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma dúvida, curiosidade, manda Nos pra ajude. gente. Tá bom? Obrigada. É isso, agora sim. Agora sim, Tchau. beijo, tchau. Beijo.